Sabe quando você se abandona e você para de focar nos seus próprios objetivos, exatamente porque você precisa cuidar de outras coisas? Isso é uma das coisas mais interessantes que acabou acontecendo e eu trouxe como em formato de vídeo para vocês, porque eu percebi que em nenhum momento eu ainda trouxe um vídeo falando sobre clientes que eu já atendi. Eu acredito que trabalhar dentro dessa área me faz perceber que existem vários tipos de pessoas com realidades diferentes da minha, né? E, assim, trouxe aqui uma realidade de uma consulente que foi uma leitura muito interessante e que de fato pôde ajudar ela, e eu vou relatar aqui para vocês enquanto esse vídeo estiver rolando. Então, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos ao vídeo. Aqui nesse canal nós falamos sobre espiritualidade, nós falamos sobre tarô, falo um pouco sobre o meu trabalho e recentemente estou dando um pouco de ênfase para poder falar sobre o meu trabalho e os meus serviços oferecidos. Então, caso você goste de temas assim, se inscreve no meu canal porque tem vídeo toda semana. Agora vamos começar. A minha consulente, no qual eu atendi há muito tempo atrás, se tratava de uma mãe. Ela cuidava e ela estava responsável por cuidar de uma outra pessoa, né? De uma pessoa que era de menor. E ela tinha que ter essa questão dessa responsabilidade. Porque eu acredito que, como vocês sabem, quando a gente chega num ponto como esse, tem que ter uma certa responsabilidade ali, porque uma pessoa depende diretamente de você. Porém, o que acontece? Essa minha consulente, ela possuía problemas de saúde, e esses problemas de saúde eram problemas que ela precisava ter ali um certo tipo de cuidado de sempre estar indo, né, ao médico para poder fazer seus exames de rotina e nunca de fato parar. Porém, o que acontece? Por conta das coisas que acabaram acontecendo na vida dela, ela acabou achando que era muito melhor ela parar de simplesmente de se cuidar, de ir para o médico e tudo mais, porque ela acreditava que ela tinha que pegar todas as energias que ela possuía para poder cuidar dessa pessoa que dependia dela, e esquecendo da própria saúde dela, fazendo com que ela tivesse acesso a muitos surtos psicóticos, que ela tivesse ali uma saúde interna, né, uma saúde mental muito instável, exatamente porque ela parou de fazer aquela questão daquele acompanhamento de fato. E ela era uma pessoa que possuía questões mentais, que tinha ali uma necessidade de ter uma supervisão. Ou seja, o que acontece? Ela colocou a própria estabilidade em risco por conta de achar que não deveria mais se preocupar com ela mesma. Entende? Então, esse tipo de leitura faz a gente poder compreender que, na verdade, não. Você não deve se abandonar. Você não deve parar de cuidar de você por conta de outra pessoa. Eu entendo que muitas vezes, dentro da nossa realidade, né, nós temos ali uma questão de muitas vezes a gente não tendo tempo para dar o valor que a gente merece, a gente ter que dar esse tempo para poder cuidar da gente. Porém, uma coisa muito necessária para poder se falar é que quando se trata sobre questões de saúde, é muito mais importante você de fato dar essa atenção que tem que ter, entende? Porque o que acontece? A partir do momento onde você coloca a sua saúde em risco, você acaba sim, né, colocando outras pessoas que dependem de você também em risco, porque essas pessoas dependem de você, dependem da sua proteção, dependem de você financeiramente. Porque se você não estiver lá, quem é que vai estar com você? Por exemplo, eu acredito que na própria visão daquele pequeno garoto, né, que dependia dela, ele interpretaria o seguinte: e se caso ela não estiver aqui mais, o que vai acontecer comigo? Ele poderia assim sentir que a qualquer momento poderia acontecer uma coisa grave. Então, isso surge como se fosse um alerta na cabeça dele de que futuramente pode acontecer alguma coisa séria. Entende? Então, o próprio baralho, com a própria espiritualidade, apareceu dentro dessa leitura para poder falar o seguinte: você não deve deixar de cuidar de você, entendeu? Não deixe de cuidar de você apenas para você cuidar de outra pessoa. Você também é importante, você também merece ser cuidada. Entendeu? Quem foi que disse que você não deve ser cuidada? E na verdade isso é uma coisa muito interessante porque a maioria das pessoas que eu atendo que possuem problemas parecidos com essa questão de abdicar de si mesmo são pessoas mais velhas, pessoas que são de uma geração passada. Sabe por quê? Porque historicamente falando, nós temos sim uma questão de muitas vezes você ter que ali suportar certos tipos de dores, suportar certos tipos de dificuldades, porque a sua dificuldade não é tão importante, porque você não deve tanto focar na sua própria saúde, enquanto tem outras pessoas que dependem de você. Muitas vezes as pessoas passadas, né, pessoas de gerações passadas, acreditaram que deviam diminuir o autocuidado.
que não era tão importante focar em si mesmo. E eu entendo que muitas vezes aquela realidade era difícil por questões financeiras, ou talvez por uma questão ali onde não tinha essa questão de todo aquele conhecimento da época, porém hoje em dia, né, o mundo vai passando e os anos vão se passando e a gente vai adquirindo conhecimento, assim como a medicina e as terapias alternativas, ou então os autocuidados, como por exemplo essas ciências aí corporais, são desenvolvidas. Porém muitas vezes a gente acaba esquecendo que não é para a gente poder ficar parado no tempo. A gente vai crescendo e a gente vai se adaptando também a essa nova realidade, porque é um novo mundo, entendeu? O ano passado não é mais hoje, muita coisa mudou. Assim como, por exemplo, no ano que você nasceu, na época onde você se lembra da sua infância, nós não estamos mais lá, o mundo vai avançando. E eu entendo que é super complicado poder simplesmente compreender que as coisas vão acontecendo. E é realmente complicado, porque como é que você vai aceitar isso de um dia para o outro? É impossível. Porém, é necessário você não se perder. Não se perca, não perca a sua essência, não perca aquele autocuidado que você tem. Eu entendo que pode acontecer ali de você vir de uma realidade como essa. Porém, agora, a sua realidade continua sendo essa, porque por mais que essa seja a sua origem, por mais que essa seja a sua raiz, isso continua sendo a sua raiz, você ainda permanece nesse mesmo lugar ou você quer permanecer neste lugar durante toda a sua vida? É uma coisa que não é como se fosse uma receita de bolo, porque eu estou falando com várias pessoas. Então, você tem que adaptar isso para o que funciona para a sua realidade, para aquilo que funciona na sua vida. Se essa mensagem e desse relato dessa consulta pode ajudar você a poder entender as suas questões, eu fico feliz em poder ajudar. Mas foi um relato de uma consulente que eu consegui de fato trazer essa racionalidade para ela e ela voltou a cuidar dela mesma. Voltou a procurar de fato um médico, um psicólogo também e começou a cuidar de si mesma e tudo ficou normal, tudo ficou normalizado. Finalmente. Então, caso vocês precisarem de alguma leitura, caso esse tipo de leitura tocou você e você sentiu vontade de poder fazer uma leitura de cartas, você pode entrar em contato comigo na descrição desse vídeo. Lá vai estar aparecendo um número de contato para que você possa estar tirando as suas dúvidas sobre os serviços oferecidos. Eu tenho leituras específicas para isso, então caso vocês tiverem interesse sobre essa questão de autoconhecimento, sobre essa questão desse aconselhamento das cartas, é só vocês me chamarem. Espero que esse vídeo possa ter ajudado e tirar as dúvidas de vocês. Vejo vocês depois e até o próximo vídeo da próxima semana.